Opa, aqui é Vitor do Gota Consciência e esse é o Caminho dos Aromas, onde eu vou mostrar para você como você pode trilhar um caminho das plantas medicinais e ir do zero, sem conhecer nada de aromaterapia, até um aromaterapeuta do lar e, se quiser, até usar profissionalmente seus conhecimentos. Tudo bom com você? No episódio de hoje, eu estou querendo trazer uma das perguntas mais comuns que me tem feito na atualidade, né, que é sobre o coronavírus. Mas, para não ser um assunto um pouco raso e falar somente de uma notícia que está sendo veiculada repetidamente, eu preferi falar de um outro assunto que eu acho muito mais importante de nos aprofundarmos, que é os vírus e como você pode pensar na aromaterapia quando for tratar ou se prevenir dessas infecções. Tudo bem? Então fica até o final do vídeo. Pega papel, pega caneta, porque tem muita informação que eu considero importantíssima de você levar em consideração antes de começar a pensar nos óleos essenciais para essas situações. Tá certo? Aqui eu tenho um roteirinho, tá, para me ajudar, então de vez em quando eu vou estar olhando para ele. Vamos lá. Primeiramente eu quero trazer um assunto que é primordial, né? Primeiras coisas primeiro. Então, o que é um vírus? Você já se parou para pensar sobre o assunto? O vírus é um micro-organismo descoberto no final do século XIX, 1890, por aí, certo? Nessa década, e foi uma descoberta diferente dentro da biologia, porque até então se pensava que todos os organismos vivos tinham obrigatoriamente que ter células, né? Células eram as menores partículas vivas que nós conseguimos ver dos seres vivos. Sejam eles vegetais, sejam eles bactérias, sejam eles animais, como nós. Mas com os vírus aconteceu alguma coisa diferente. Primeiro, percebemos que eles não têm células, não são formados por células, na verdade eles são bem menores do que células, certo? Bem menores mesmo, e são compostos por apenas duas partes, uma cápsula de proteína e dentro um material genético, que podendo ser DNA ou RNA e às vezes os dois. Certo? Mas só isso. E para ele conseguir se reproduzir, ele obrigatoriamente precisa estar dentro de uma célula, onde ele vai se utilizar da maquinaria celular, daquela célula, para produzir cópias dele mesmo. Essa é a única forma dele tem de se reproduzir, e foi por um desses motivos que dentro da biologia ele não foi considerado de pronto como um ser vivo, porque os seres vivos eles têm que ter a capacidade de se reproduzir por eles mesmos, e os vírus não. Eles têm a capacidade de reproduzir-se apenas dentro de uma célula, tornando ele um parasita obrigatório, certo? Isso é uma coisa bem importante se levar em consideração, porque como nós vamos tentar nos proteger e cuidar de situações virais, é super importante saber como é que ele vive o mundo, né? Como é que é a maneira que ele se reproduz, a forma de vida e toda a forma de ele ser, viver e estar. E aí sim podermos atacar eles ou nos defendermos dele. Tá certo? Então, dito isso, das formas de reprodução e as formas morfológicas dele, ou seja, as partes que eles são, mas onde eles estão? Uma pergunta que se faz bastante, e de onde eles vêm? Bom, primeira coisa, os vírus eles correspondem a uma pequena fatia de todas as espécies que conseguimos identificar até hoje. Para você ter ideia, existem cerca de 3 milhões de espécies catalogadas, não estou dizendo de indivíduos, tá? Estou falando de espécies catalogadas. Estima-se que seja apenas 10% de todo o potencial da Terra, eu acho que seja até mais, certo? E os vírus eles correspondem a 3.600 a 4.000 espécies no total que descobrimos até hoje, certo? Não todas são patogênicas para nós, mas como eles são parasitas obrigatórios, eles sempre vão se utilizar de uma célula que não é deles, né, já que eles não são celulares, para se hospedar. Eles são parasitas mesmo de células animais, vegetais e de bactérias e fungos também, tá bom? De onde eles vêm, existem várias teorias, eu acho que eu não vou me ater muito para isso, mas uma das teorias mais bem aceitas é que eles, de alguma forma, são partes de células que não deram certo, assim, de alguma forma se dividiu e saiu uma partícula de vírio
virion, né? Ou seja, a partícula que ele está fora da célula, né? Com uma cápsula, e ele tem uma alta afinidade pelas células que ele hospeda, ou seja, muito provavelmente eles têm uma origem nas células que eles são hospedeiros, né? Que eles são parasitas. Por exemplo, existe mais proximidade, para você ter ideia, entre vírus e parasita, ou vírus e a célula hospedeira, do que um vírus para outro vírus, provando que eles têm uma íntima ligação, né, com a espécie que ele vai parasitar, tá certo? Mas eu não vou entrar muito de onde eles vêm, mas é super importante saber de onde eles estão. E eles estão em todos os ambientes da Terra, certo? No ar, na água, no solo, nas plantas, nos animais, em nós. Então eles estão necessariamente em todos os lugares. E se você estiver viva, e se estiver no planeta Terra, a probabilidade de você adquirir vírus é alta, certo? Então, fique tranquila que está tudo bem, existem os vírus mesmo. Geralmente eles são doenças que nosso corpo se livra deles por si só. E eu vou mostrar também como você pode estar pensando nos óleos essenciais para potencializar essa ação corporal e também atacar eles de frente, tá certo? Algumas das doenças virais mais comuns são a gripe, a herpes, a varíola, a AIDS, a hepatite, mas existem outros, né, que acontecem só uma vez quando a pessoa é criança, como catapora, por exemplo, certo? Que pode depois evoluir no herpes zoster, mas é o mesmo vírus que causa essa doença. Tá? E a maneira que nós temos de nos defender dos vírus, existem na verdade duas maneiras, uma natural, que é através da nossa própria imunidade, e outra artificial, que é através de vacinas. Eu vou começar a explicar pela parte natural, porque é a partir dela que nós desenvolvemos as vacinas. Tá? Dentro da nossa imunidade existem duas categorias, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela que nós, já como diz o nome, nascemos com ela. Nós nascemos com ela e ela é composta principalmente por células, vamos dizer, de linha de frente de batalha, com o ambiente, né, com os seres que vão tentando nos comer o tempo todo, certo? E esses daí são os chamados os macrófagos, são aquelas células que elas vão e se jogam mesmo em cima das bactérias, em cima de todos os invasores, sejam fungos, bactérias ou vírus, engolfando eles, se alimentando daquilo literalmente, é um grande comilão, né, como se fosse um come-come mesmo, certo? Essa é a imunidade inata. E compartilhamos elas com vários outros seres vivos, todos os vertebrados superiores têm esse tipo de linha de frente, linha de defesa, né, todos em comum, certo? E a imunidade adquirida, como diz o nome também, nós vamos fortalecendo, aprimorando ela ao longo do tempo, na medida em que nós nos encontramos, nos deparamos com antígenos, ou seja, com os outros micro-organismos que também vão causar doenças que são novas. Certo? Então o nosso sistema imunológico ele está sempre se atualizando de acordo com as intempéries ambientais e com os vírus também é a mesma coisa. Como é que funciona essa adquirida? O nosso corpo ele tem várias outras células que identificam quando é um corpo estranho, certo? Então são chamados de linfócitos. Eles pegam esses linfócitos, eles pegam essas partículas de bactéria ou pegam a própria bactéria e identificam, isso não é bom. E leva para uma outra célula da defesa também, que vai saber como produzir os anticorpos específicos contra aquela bactéria, contra aquele vírus, certo? Então ela aprende com o agente que entrou como produzir um antídoto contra ele mesmo, certo? Essa é a imunidade adquirida. E é através dessa imunidade adquirida que nós criamos as vacinas, que é uma das maneiras, vamos dizer, artificiais que nós temos de nos proteger de vírus. Como é que se faz isso? Nós pegamos as partículas virais atenuadas, ou seja, destruídas, não infectantes, né, não causadoras de doenças, mas pegamos essas proteínas deles, que é a capa deles, que é por onde nossas células de defesa, quando tocam, dizem, ah, essa proteína é um vírus, certo? Ela faz isso, então a gente destrói ela, às vezes com calor, às vezes com alguma outra ação química, certo? Destrói, mas deixa esses pedaços ali e coloca, injeta no corpo, para que nossas células de defesa, os nossos linfócitos, nossa imunidade adquirida, ela aprenda a se defender contra aquela bactéria ou contra aquela proteína. E aí, quando acontecer de o nosso corpo interagir com a proteína de um vírus de verdade, que ele está atuando ali vivo, né, querendo me infectar, meu corpo já sabe prontamente como se defender disso.
certo? Então é dessa forma que a vacina funciona. Então só temos essas duas maneiras de lidar com vírus, tá bom? E eu vou explicar também o porquê é que os mecanismos de remédios e de óleos essenciais são diferentes, mas antes eu vou entrar logo no que estão querendo que eu fale, que é sobre o coronavírus. O que danado é esse coronavírus? Esse nome é decorrente, principalmente, é um apelido, né, que foi dado para eles quando viram como é que ele era formado. Ele é formado com, sabe aquele desenhozinho da coroa que faz assim, né, tem uma coroinha com uma bolinha? Ele é formado por várias proteínas que formam essa estrutura, dando a ele um aspecto de coroa, ele fica coroado. Um coronavírus era descoberto, já tinha sido descoberto dentro de populações animais, né, infectando animais, certo? E esse coronavírus que infectou os seres humanos pela primeira vez em 2002, o coronavírus SARS, né, que causou essa doença SARS, que é uma síndrome, na verdade, uma síndrome respiratória aguda e severa, né, essa sigla em inglês, SARS, ela foi causada por um coronavírus, certo? E se espalhou ali na Ásia, deu uma certa preocupação, foi quando o coronavírus pela primeira vez teve uma importância médica. Ou seja, o vírus ele se transmutou de hospedeiros animais para hospedeiros humanos. Isso acontece com os vírus, não se sabe exatamente por qual mecanismo, mas aconteceu também com o vírus SARS, que é um coronavírus, mostrando a adaptabilidade possível, potencial desse vírus para infectar os seres humanos. E não acontece só uma vez, pode acontecer em várias outras vezes. Esse é o jogo que acontece entre o parasita e o hospedeiro. O hospedeiro sabe se defender daquele parasita, o parasita melhora sua maquinaria genética, sua maneira de infectar para infectar o hospedeiro, e assim fica uma resposta, vamos dizer assim, um samba da vida em que o hospedeiro e o parasita ambos querem sobreviver e ambos querem se reproduzir. Então fica nesse jogo, né? E a vida acaba causando manutenção dos dois, certo? E a gente precisa conviver, aprender a conviver com os vírus, se proteger deles, porque eles são uma condição inerente à vida, tá? Então, como é que se pega o coronavírus? Como ele acomete principalmente as vias respiratórias superiores, ele se propaga por secreção, por gotículas ou por contato direto com glândulas salivares e lacrimais, né? Num espirro, numa tosse, a pessoa espalha gotículas no ar, chegando no trato respiratório de uma outra pessoa, ela vai estar com o vírus, ele vai ser incubado e aí depois desencadeia a doença, tá bom? Uma notícia boa é que não tem tido casos de pessoas infectadas entre 15 e 65 anos, ou seja, principalmente acometendo pessoas acima de 65 anos de idade, sendo perigosa para esses casos, tá? E os sintomas são principalmente febre, dores de cabeça, dores no corpo, indisposição, certo? Principalmente, tá? E as formas de tratamento são principalmente sintomáticas do ponto de vista alopático. Estão se procurando uma forma de vacinação, né? Acabou de ser isolado aí na Itália o coronavírus atual, e eu vou propor, claro, um tratamento com óleos essenciais, tá certo? E sobre se é perigoso ou não, o quanto eu considero perigoso ou não, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais grave, quanto maior o grau de periculosidade de um vírus, quanto mais ele é virulento, ou seja, quanto mais potência de levar a pessoa a uma falência sistêmica, mais difícil é ele se propagar. E quanto menos virulento, mais fácil de ele se propagar. Vou explicar. É o seguinte, quando um vírus ele tem baixa virulência, ou seja, dá uma febrezinha, uma dorzinha de cabeça e tal, uma coriza, alguma coisa nesse sentido, a pessoa não fica fisicamente debilitada, ou seja, é possível que ela saia de casa, vá trabalhar, faça seus corres do dia a dia, certo? E ela consegue fazer as coisas e acaba tendo mais contato com mais pessoas. Isso faz com que o número de pessoas infectadas aumente, e aí sim o número de pessoas que potencialmente podem desenvolver uma doença mais severa aumenta também. É exatamente por isso que as pessoas, quando procuram doenças que têm baixa virulência, têm um grande esforço para conter ela. E quando é alta virulência,
a pessoa fica rapidamente de cama, de febre alta, de dores intensas, às vezes não consegue nem se alimentar, pode vomitar, certo? Fica indisposta fisicamente, de modo que ela fica em casa, tendo contato principalmente com seus familiares ali, ou já vai direto para um hospital, não é? Então ela tem um grau de dispersão na população muito menor. E o que é que eu tiro de conclusão tirando disso, entendendo isso, né? Como é que você tira algumas conclusões? Primeiro, as autoridades chinesas e asiáticas estão procurando pessoas nas populações inteiras com aparelho de infravermelho para detectar temperaturas altas na rua. O que isso quer dizer? Que os policiais eles ficam com aquela maquininha, né, colorida ali, que mostra as pessoas coloridas, você viu isso? Aquilo ali ele mede o infravermelho. Se a pessoa tiver com febre, ele detecta. O que isso quer dizer? Que a doença pode ser de um grau de virulência tão baixo que as pessoas estão andando com ele nas ruas, certo? Andando com essa, mesmo que tendo um desconforto, mas não é debilitante, de modo que ela vai na rua, pega transporte público, ônibus, metrô, anda em ruas lotadas, entra em loja, pega nas coisas, fala com as pessoas, aperta a mão, enfim, vários tipos de relações, espirra, tosse, e o vírus pode se propagar mais. Por isso que toda pessoa que está com febre pode ser uma pessoa que está com coronavírus, e é por isso que eles estão recolhendo, colocando essas pessoas em quarentena, fazendo exames para testar se a pessoa está infectada pelo vírus ou não. Isso indica para mim que o grau de virulência é baixo. Além disso, todas as notícias têm mostrado que números, né, não têm se alastrado tanto e não tem sido tão alto o fator de mortalidade, né, mostrando menos de 3%. Para você ter ideia, o vírus da gripe mata 10% um grau de mortalidade da gripe e infecta 800 milhões de pessoas no mundo todos os anos. Então, não é tão virulento quanto a gripe, não é tão perigoso quanto a gripe, tá certo? Então, do meu ponto de vista, o grau de virulência é baixo, mas eu não estou querendo dizer que esforços não devam ser dados para que a doença seja contida, que sejam descobertas vacinas, enfim. Não é esse o meu ponto de vista, mas eu quero mostrar também que existe talvez um apelo aí, né, midiático exacerbado em relação a isso. Como é um tema global, como é um assunto que diz respeito à saúde de todo o planeta, então eu acho que é importante sim as autoridades se esforçarem nesse sentido. Tá? Dito isso, compreendendo como é que o vírus vive, né, que ele é um parasita obrigatório dentro das células, não é? Dá para mostrar uma outra coisa, que é a limitação das medicinas alopáticas, do remédio alopático, dos fármacos tradicionais, como eles são utilizados, que eles geralmente mexem ou na membrana celular, ou em processos enzimáticos específicos, ou no meio extracelular, tornando aquele ambiente impróprio para a bactéria. Como os vírus eles vivem dentro de células, os remédios eles não têm ação sobre eles. Eles não conseguem entrar dentro da célula e detectar o que é vírus e o que não é. Isso é um problema, né, do ponto de vista, e é por isso que não existem remédios para tratamento de vírus, e sim existem tratamentos sintomáticos para que a pessoa não fique tão desconfortável durante o ciclo viral, que ele vai acontecer um ciclo. Né? E aí a pessoa precisa estar bem, precisa diminuir os efeitos dos sintomas, precisa diminuir as febres, né, que são uma das coisas que mais podem causar problemas, já que o vírus ele só morre acima de 56 graus e a nossa febre acima de 42 já estamos bem debilitados, tá? Então isso é um problema. Mas tendo esses desconfortos, esses sintomas sanados, o ciclo da febre, o ciclo da doença depois que passa, se acaba. Mas os remédios eles não conseguem entrar no vírus. Isso acontece porque as células do nosso corpo elas não entendem que os remédios, os medicamentos fazem parte dela e elas não deixam ele entrar. Mas os óleos essenciais têm um mecanismo diferente. Os terpenos, né, os isoprenos, terpenos, sesquiterpenos, eles são reconhecidos por serem naturais, por serem de origem vegetal, eles são reconhecidos pelas nossas células como sendo bem-vindos e elas colocam inclusive eles para dentro, inclusive dentro do núcleo da célula. E o que acontece é que os óleos essenciais, algumas das moléculas têm alta afinidade pelas cápsulas dos vírus, pelas paredes celulares das bactérias, causam inclusive quimeras, ou seja, eles se ligam com o material genético de vírus, de bactérias, de fungos, tornando eles
impossíveis, as condições de vida, impossíveis de se reproduzir, impossíveis de viver. Ou seja, os óleos essenciais nesse sentido são muito aliados de nós, tá? Porque além de eles tornarem um ambiente extracelular inóspito, eles também tornam um ambiente intracelular inóspito para os agentes invasores, tá bom? Uma coisa que eu acho também super importante de levar em consideração é como você deve pensar quando for fazer um tratamento para viroses. Como é que eu penso? E essa é a minha ideia, né? Eu quero que você entenda como se pensa e não ficar decorando receitas, mas como se pensa. Do meu ponto de vista, deve-se pensar da seguinte maneira: deve-se fortalecer a imunidade do paciente, seja para um tratamento já da doença em curso, ou seja para proteger, né, uma medida profilática em relação à doença, é elevar a imunidade. Como é que se eleva a imunidade? Uma boa alimentação, uma boa hidratação e o uso de alguns óleos essenciais que podem ser por inalação, por uso tópico ou por uso de dispersão no ambiente. Isso já é uma ótima medida profilática, tá? Eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo isso. Além disso, também podemos estar utilizando os óleos essenciais para atacar os vírus, né? Já que a gente já sabe que alguns óleos essenciais têm essa ação direta de se ligar na cápsula do vírus, causando perfurações nele, de modo que ele não consiga mais ficar apto à vida, então vamos usar também esse conhecimento ao nosso favor. Faz sentido? Então tá, então eu vou passar para vocês uma receita minha, uma receita própria, tá? Que eu uso alguns óleos essenciais, fáceis de serem encontrados e que você pode fazer uma mistura respiratória para ter em casa. A receita é a seguinte: você vai usar numa mistura de óleos essenciais puros, tá? 30% de tea tree ou Melaleuca alternifolia, 30% de copaíba, pode ser até um blend de copaíba se você tiver, certo? Desde que seja destilado a vapor a copaíba, 15% de menta piperita, 15% de limão siciliano e 10% de lavanda. Eu pensei nessa mistura porque ela vai ter tea tree, que vai ser muito bom para as vias respiratórias, é um altamente poderoso agente antiviral e bactericida, né, e eleva a imunidade. A copaíba ela também tem várias evidências de seus efeitos para afecções respiratórias. A menta piperita ela abre os brônquios, dilata a respiração, facilita a respiração, traz mais consciência nesse centro respiratório. O limão siciliano, ele tem uma forte ação antioxidante, ele tem uma forte ação refrescante, ele tem uma forte ação de diminuição do estresse, e a lavanda tem esse efeito dela calmante, relaxante, que é super importante também quando a pessoa está com problemas respiratórios, né? Ela fica meio ansiosa, fica meio agoniada, e a lavanda também vai ter esse efeito relaxante. Depois que você fizer essa receita, certo? Você vai misturar ela a 30%, 25% ou 30% de um óleo vegetal ao seu gosto, que você acha que absorve melhor na pele, e vai passar no peito e nas costas, e o restinho que fica na mão a pessoa pode inalar, certo? Se for uma criança, a 5% ou 10%, se for um bebezinho, a 1% a 2% dessa mesma mistura. Você faz, usa a minha calculadora lá, pega essa mistura já pronta, usa a minha calculadora e faz a diluição conforme a idade da pessoa, tá? E também você pode usar essa mesma mistura pura no seu difusor ultrassônico 2 vezes ao dia, né? Uma de dia, outra à noite. À noite pode ser até indo dormir, e de dia pode ser de manhã ou pela tarde, para proteger o ambiente. Alguns óleos essenciais são muito estratégicos nesses casos, né, que foi o caso dessa minha receita. Por exemplo, o eucalipto, né, ele é muito bom, os cítricos em geral também eles são muito bons, né, como bergamota, limão siciliano, limão, laranja, todos eles são muito bons e inativam o vírus no ar, então você pode usar ele no meio ambiente também, pode usar, abusar, ele vai ser muito bom nesse sentido, e são os óleos mais baratos. Também o orégano tem uma forte evidência em ações virucidas em vários vírus, bactérias e fungos, tá? Dito isso, eu acho que agora um dos pontos que eu acho importante de você entender é exatamente esse, né? Quando falarmos de doenças, eu não quero que você fique decorando apenas as receitas, mas eu acho super importante que você tenha em mãos um background de saber como pensar no óleo essencial. Isso é que é fundamental.
Porque é muito fácil tratar uma doença quando você tem 200 óleos essenciais na prateleira. É muito fácil tratar quando você tem 50 óleos essenciais, 30 óleos essenciais. Mas e quando você só tem 3? E quando o seu paciente só tem 5? Como você pode ajudar ele? É isso que eu quero ensinar para você. Eu quero ensinar a você a pensar nos óleos essenciais de uma maneira estratégica, de uma maneira inteligente, levando sempre em consideração a afecção que está acontecendo, a condição fisiológica do seu paciente, a condição psicoemocional do seu paciente e como os óleos essenciais podem interagir e intermediar uma harmonia para o seu paciente naquele caso específico, tornando você uma aromaterapeuta completamente independente, seja dentro de casa para cuidar do seu filho, que a gente sabe que filhos são uma caixinha de surpresas, seja também no seu consultório, caso você aspire, né, ser um aromaterapeuta que atenda no seu próprio lugar, no seu próprio espaço, certo? Então sempre conte comigo, eu estou aqui para disponibilizar o máximo de conteúdo, de valor para você e eu quero que você se torne independente. Uma das minhas grandes missões é que a gente eleve o nível quando se falar de aromaterapia e eu quero que cada pessoa, em cada casa, tenha um mínimo de conhecimento para poder trazer harmonia, saúde, paz e bem-estar com plantas, plantas medicinais, plantas ancestrais, que a ciência está vendo cada vez mais que tem muito uso para a nossa saúde e para a nossa harmonia em nível celular e em nível emocional. Então conte comigo, eu sou Vitor Leão, esse é o canal Gota Consciência, esse é o Caminho dos Aromas, em que eu irei mostrar para você como trilhar essa via das plantas medicinais para a sua saúde e para o seu bem-estar. Conte comigo, segue aí no meu Instagram, curte esse vídeo que é super importante para mim. Escreve o que é que você achou do conteúdo. Você acha que é pertinente usar óleos essenciais contra vírus? Você fez a receita? Tem alguma receita antiviral? Me diz também, compartilha com todo mundo. Vamos fazer essa maior comunidade de pessoas que realmente têm consciência no uso da aromaterapia, que se importa com o outro quando for ensinar. E se você quer ser uma pessoa que ensina, que propaga, que passa essa mensagem de amor das plantas, da natureza conosco e que nós fazemos parte disso tudo, então você é uma pessoa muito bem-vinda. Conte comigo. Namastê.